Fala aí, meu povo, bom domingo. Assisti ontem o Cruzeiro contra o Grêmio, já tinha assistido algumas outras coisas do Cruzeiro com o Arthur Jorge. Esperei algum tempo também, alguns jogos, para vir falar mais ou menos o que eu achava, né? E antes de falar até mais do time, queria falar do Matheus Pereira. Se chamasse Mai Júnior, a gente teria uma comoção no país para que ele fosse para a Copa do Mundo. É claro que isso daqui é uma comparação, quase uma provocação com o Neymar, mas acho que o Matheus é muita coisa que a gente gostaria que o Neymar estivesse sendo, né? Nesse momento, faltando algumas semanas para a convocação. Matheus está sempre perto da bola, Matheus está sempre ajudando, está quase sempre fazendo a coisa certa. Muitas vezes nem é a mais fácil, mas é o melhor a se fazer pelo time. Tocando da bola muitas vezes, participando do jogo, participando para sair de pressão, participando para ajudar o time na frente, para achar espaço, para achar passe difícil, para tentar passe difícil também. A sensação que ele dá no jogo é de que está sempre participando muito. E muitas vezes, quando a gente vai olhar friamente, o número nem é assim. Tocou na bola 50 vezes contra o Grêmio. O Neymar, outro dia, não sei se foi contra o Atlético ou se foi no jogo seguinte pela Sul-Americana, tocou mais de 100 vezes na bola. E é claro que isso daqui não é o Matheus versus Neymar, mas é só porque no Brasil a gente está olhando o Neymar com lupa e vendo o que o Neymar consegue fazer para saber se é útil ou não para ir para a Copa do Mundo. Se a gente olhasse mais jogadores com essa mesma lupa, por exemplo, o Matheus Pereira, talvez a gente chegasse à conclusão de que ele poderia ser útil para a seleção brasileira, né? Porque é um jogador de dinâmica de meio campo, de chegada à frente, de ajudar muitos atacantes, enfim, de abrir uma defesa fechada, porque tem tanto dinamismo como inteligência de passe e capacidade de passe também. Ele é o primeiro jogador no ranking do Campeonato Brasileiro em passe para finalizações. Ele tem 34 passes que geraram finalizações de jogadores do Cruzeiro. Muitas não geram assistência porque a bola não entra. O segundo é o Lúcio Acosta do Fluminense com 23. Tem 11 a mais, assim, e 11 no universo de 34 para 23, né? Percentualmente isso daqui é muita coisa que tem mais o Matheus Pereira em relação ao segundo colocado. É o terceiro jogador do Campeonato Brasileiro com mais passes no campo do adversário. Tem o Thiago Mendes e o Marcos Antônio que estão na frente. E se a gente ainda vai olhar assim, duelos ganhos, ele é um dos jogadores de mais duelos ganhos, de toques na bola no campo do adversário no terço final também. Enfim, tem muitos números que corroboram, mas a gente nem precisa tanto dos números quando a gente vê jogar. E a sensação que o Matheus dá sempre de estar fazendo a coisa certa e de sempre estar participando. Se o Cruzeiro está atacando, se o Cruzeiro está com a bola, o Matheus Pereira está por ali e ajudando muito. Eu acho que existe uma justificativa para que ele não seja convocado pelo Ancelotti, que é o técnico da seleção não quer um jogador nesse perfil. Ele quer 2 meio-campistas defensores e atacantes corredores lá na frente. E ele não quer esse meia de ligação, ele tem aberto mão disso. Paquetá não foi na última convocação, Gabriel Sara foi, e foi uma peça secundária nos últimos amistosos da seleção brasileira. Quem chamou a atenção foi o Danilo, que é um meio-campista mais no quilate, né? No perfil dos meio-campistas defensivos, embora avance muito bem, está jogando muito bem. Eu vi também o Botafogo contra a Chape e o Danilo de novo jogou muito bem. Então acho que ele não quer esse 10. Mas se quisesse o 10 e a gente está olhando para o Neymar, esperando o Neymar, vendo se ele vai reagir e buscando o Neymar em conta-gotas, pensando se dá para a Copa do Mundo, se quisesse esse 10, o Matheus também deveria ser considerado. Aí aqui eu sei que existe uma diferença grande de tamanho, de expectativa do que o Neymar já fez e o credenciaria ele a gente acreditar que ele pode fazer de novo, de liderança, de espírito, tem outros fatores, né? Mas a gente vai olhar um fator que também é fundamental, que é nessa posição quem está jogando melhor, não é desse final de semana contra o Grêmio, assim, no último 1 ano e meio, né, desde que o Neymar voltou ao futebol brasileiro, o Matheus Pereira joga melhor do que ele, mas eu entendo tanto os outros fatores, que também são importantes, e por isso a gente olha mais para o Neymar, e eu entendo especialmente o desejo do Ancelotti, a convicção de um técnico tão vencedor e tão bom, de montar um time protegido na defesa e de transição e de velocidade na frente, e para isso realmente encaixaria menos o Matheus. Em alguma situação de jogo, sim, poderia ser útil na Copa do Mundo, mas encaixaria menos nesse perfil do que é o técnico da seleção. Sobre o Cruzeiro do Arthur Jorge, foi um bom jogo contra o Grêmio, é interessante. A sensação que eu tenho é que o Cruzeiro está sempre correndo, e eu não gosto pessoalmente disso, porque ele está sempre correndo e atacando com pressa, e atacando com pressa muitas vezes erra. Quando erra, dá contra-ataque para o adversário. O Grêmio teve alguns bons contra-ataques contra o Cruzeiro. Acho que se ataca com um pouco mais de calma, você tende a errar menos, e aí dá menos esse contra-ataque para o adversário. Tanto o Grêmio conseguiu finalizar algum contra-ataque, como o Fabrício Bruno teve que parar a jogada, outras jogadas tiveram que ser paradas porque o Grêmio vinha quase que em vantagem e o Cruzeiro estava mais exposto do que precisava
no primeiro tempo, mas também é verdade que o time está acabando muito as jogadas. Outra coisa é que estivesse atacando com pressa e errando muito passe no meio campo, na intermediária e dando contra-ataque, isso até acontece, mas nem tanto. O Cruzeiro está acabando as jogadas, o que é positivo. O que não é negativo é que ainda existe uma diferença grande entre produção e conclusão, né? O Cruzeiro não tem jogadores que façam gols fáceis. A sensação que eu tenho é que o Cruzeiro precisa fazer muitos quilômetros para nascer um gol, para que o gol aconteça. Tem times que com muito pouco são capazes de ir lá e fazer os gols, porque tem bons definidores, porque nas áreas são muito precisos, e não é o caso do Cruzeiro nas duas áreas, né? Ontem o Cruzeiro não tomou gol, mas o Matheus não tá passando nenhuma confiança no gol, e lá na frente contava na temporada passada com o Matheus Pereira e Caio Jorge. Essa temporada o Caio um pouco acidentado de lesões, tem aparecido outros jogadores, por exemplo o Christian, mas ainda é muito pouco. Então ainda é preciso de muito esforço. O time tem que fazer muita força para fazer gol, embora esteja atacando muito. E contra o Grêmio é curioso que o Cruzeiro teve bem menos posse de bola. Eu acho que a posse de bola terminou 60% para o Grêmio. Terminou 59% para o Grêmio, 41% para o Cruzeiro. No segundo tempo, o Grêmio teve mais de 70% de posse de bola, mas ao mesmo tempo que teve 70% de posse de bola, o Grêmio finalizou 5 vezes e o Cruzeiro finalizou 8 contra o gol do time gaúcho. E se a gente vai ver onde a bola ficou, no jogo todo, no global, 21% na intermediária do Cruzeiro, 38% na do Grêmio e 41% no meio campo. Por mais que o Grêmio tenha tido a bola, ele não conseguiu nem rondar muito a área do Cruzeiro, teve na intermediária ou no seu campo de defesa, e o Cruzeiro foi quem atacou mais. É esse time um pouco extra acelerado, com dificuldades de marcar. O Christian, que eu falei aqui, tem 7 gols já no ano. No ano passado inteiro ele fez 5, esse ano ele já tem 7 em 23 jogos, acho que ano passado foi em 47, ou seja, na metade dos jogos o Christian já tem mais gols do que no ano passado. É esse cara que deu passo à frente. Ainda acho que falta passo à frente de outros jogadores, né? O Gerson acho que ainda não marcou com a camisa do Cruzeiro, deu uma boa assistência e vem jogando relativamente melhor, dando um pouco mais de ritmo também, mas também é esse jogador que quer sempre acelerar. Gerson, Matheus Pereira, Arroio, são jogadores sempre de acelerar, acho que falta um pouco de controle no meio campo, o que poderia ser o Lucas Silva, mas nesse jogo de lá e cá, o Lucas Silva fica perdido no meio campo do Cruzeiro, porque ele é mais lento, mais pesado, e aí o Lucas Romero até aparece bem melhor do que o Lucas Silva, porque ainda é capaz de dar mais esse dinamismo e preencher uma área maior de campo do que o capitão do Cruzeiro consegue. Então, acho que precisa um pouco de calma, de pausa. O time está ansioso demais. O Cruzeiro parece que quer conseguir, em um jogo, ganhar 3 ou 4 jogos que ficaram pelo caminho, e não vai dar. Só vai ganhar 3 pontos por jogo. Com o Arthur Jorge são 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. No Campeonato Brasileiro, 3 vitórias e 1 derrota. Já começa a entrar mais numa normalidade do que se esperava do time, né? Ganhar mais do que perder, basicamente. As vitórias no Campeonato Brasileiro são em casa, e tem aquela goleada sofrida pelo São Paulo, que foi um pouco isso, né? Nas áreas o São Paulo foi muito preciso e atacou o Cruzeiro com muita facilidade. Quando o Cruzeiro atacou o São Paulo, ou parou no Rafael, ou o time não conseguiu finalizar bem. Contra a Universidade Católica foi mais ou menos assim também. A Católica não criou tanto para fazer 2 gols, o Cruzeiro criou para fazer mais do que 1, embora tenha tido um pênalti presenteado para ele, mas poderia ter feito mais do que 1 gol. Mas o time me parece com pressa e ansiedade de recuperar meses passados, de recuperar pontos que já ficaram em jogos que não vão valer isso. Então acho que ainda precisa de um pouco mais de calma, de atacar com sabedoria e não toda hora com velocidade. Existe algum crescimento do Arroio também, de um pouco mais de drible, de leitura de jogada, mas ou ele pensa mal muitas jogadas, ou ele termina mal as jogadas mesmo. Assim, a conclusão do Arroio em passes, em finalizações, não é muito precisa, por isso que ele é o Arroio, né? Senão ele era o Lamine Yamal, mas ele ainda tem essa dificuldade, muitas vezes, de leitura, e às vezes até acho que ele lê bem. Não é um jogador que me parece o tempo inteiro só correndo e nada mais. Mas aí tem dificuldade do cruzamento, da finalização, e aí acaba estragando muitas jogadas, mas tem algum crescimento ali, um jogador que vai gerando um pouco mais de sensação de perigo. No geral, já não tem mais muita cara do Tite. Já mudou aquela cara, né? Que era um Cruzeiro lento, precisava de muitos passes para chegar, que queria empurrando o adversário aos poucos para trás. Já é um time bem mais acelerado. Só que eu acho que está acelerado demais e ainda precisa chegar no equilíbrio. Equilíbrio que era, para mim, o que tinha com o Leonardo Jardim. Era um time de difícil abrir defesas adversárias, aqueles jogos contra Ceará, Sport, Santos, esses perfis de jogos que o Cruzeiro teve na temporada passada muito difíceis de perder muitos pontos ali. Então acho que isso faltava e talvez ainda falte, mas já é um time que não tem mais a cara do Tite. Os móveis do Tite já
entraram num caminhão de mudança e já foram embora. E já você começa a ver um time mais de Arthur Jorge. De pressionar muito, querer recuperar muita bola, atacar muito rápido. Só acho que precisa de ou equilíbrio, para não perder tantas bolas, ou terminar as jogadas em gol. E aí falta gol. E aí precisa de mais gol, porque se você vai atacar e atacar e atacar, e vai custar fazer 1 ou 2 gols, como foi contra o Grêmio, vai ficar difícil. Então, quando vai atacar muito, tem que matar logo, porque lá atrás tá gerando contra-ataque e o Cruzeiro não tem hoje uma defesa segura. Fabrício Bruno até acho que tá melhorando de nível, mas não tem um goleiro de segurança, um goleiro nível Cruzeiro, né? Que vai pegar todas as defensáveis e muitas indefensáveis. É isso que um grande clube precisa, é isso que o Grêmio tem lá com o Everton, que sei lá, o Fluminense tem com o Fábio e que o Grêmio tem com que o Santos tem com o Brazão, que o Flamengo tem com o Rossi, o Atlético tem com o Everson, e que falta ao Cruzeiro um grande time, um grande goleiro nesse momento da temporada. É isso, meu povo, do momento do Cruzeiro e do Mais Júnior, Matheus Pereira Júnior, que repito o que eu disse lá no início, que se a gente for olhar nos mesmos critérios, o Matheus merecia mais atenção em relação à seleção brasileira do que o Neymar, mas eu já expliquei isso tudo lá para trás. Valeu, gente. Bom domingo para vocês, hein? Até mais. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cabuloso, hein?